mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se você está em casa hoje, feche seus olhos. Se você está em casa hoje, simplesmente se conecte, se ponha em posição de recebimento, de aceitação. Conecte-se ao céu hoje. Deixe que a palavra da verdade possa instruí-lo, vivificá-lo, transformá-lo, criar oportunidades, criar ambientes, criar vida abundante. Deixe que a vida entre em suas veias, deixe que ela invada o seu sangue, deixe que ela toque os seus ossos, os seus nervos, deixe que você seja absolutamente vivificado, que as cadeias sejam quebradas, as fortalezas sejam subjugadas, que as conspirações e conchavos do inimigo sejam hoje desfeitos, derrubados, que os inimigos que te perseguem, que nos perseguem, tropecem e caiam, que eles venham por um caminho e fujam por 7 caminhos, que a mão do Todo-Poderoso nos defenda nessa hora e crie sobre nós, em nós, oportunidades, ambientes, atmosferas, criatividade, ideias, que venha o frescor de um novo dia. Como diz a tua palavra em Atos 3, arrependei-vos para que venha sobre vós tempos de refrigério. Arrependei-vos para que venha uma nova estação, um novo vento de paz sobre o nosso país. Mude a sua mente, porque os céus o retêm até o tempo da restauração de todas as coisas prometidas pelos profetas. E hoje, Pai, nós queremos reivindicar as palavras proféticas sobre essa nação, ditas por gerações passadas, por aqueles que ainda vivem e aqueles que não estão mais no nosso meio. As orações que foram feitas pelos santos homens de Deus, por um mundo transformado, nós queremos hoje o depósito dessas orações respondido em nossa geração. Tudo isso está numa nuvem, e a tua palavra diz que essas orações enchem um cálice, e esse cálice transborda, e saem do teu trono trovoadas, relâmpagos, terremotos. Que venham trovoadas dos céus, relâmpagos, terremotos, que se trema o trono dos ímpios, o trono dos iníquos, o trono dos maus, que mais do que tremam, que eles rachem ao meio, que em nome de Jesus venha julgamento e juízo sobre as obras das trevas em nosso país. Libera os teus anjos, os teus mensageiros, arcanjos, querubins, serafins, guerreiros, guardiões, ordens, exércitos, tissabás, carros, carruagens de fogo. O Senhor vem de Temã, o Santo vem de Parã, o Senhor dos exércitos, montado em seus carros e cavalos de vitória. Ele passa sobre os oceanos, adiante dele vai a peste, o julgamento contra os seus inimigos. Vem, Senhor, nós te convidamos sobre o Brasil. Visita a esplanada dos ministérios hoje, visita o Congresso Nacional, o Senado, cada representante eleito pelo povo, e também os juízes, os magistrados do Superior Tribunal, da nossa Suprema Corte. Visita o Senhor nesse dia, nessa noite. Visita o Executivo, visita os ministérios, visita, Senhor, cada prefeitura, cada prefeito, cada casa do povo, congressos estaduais,
casa de vereadores, casa de governadores. Destrona o poder do ímpio, quebra o cetro da iniquidade. Tua palavra diz que tu pega as nações e tu as governa com cetro de ferro, e o Senhor despedaça-as como um vaso de oleiro. Hoje, Senhor, faz tremer tudo aquilo que não está baseado na verdade, na justiça, nos valores mais elevados do teu reino. Envia o teu anjo, envia o teu anjo, envia o teu anjo. E hoje, anjos sobre as nossas casas e famílias, anjos sobre as pessoas aflitas que nos assistem hoje, as pessoas sem esperança, as pessoas se esforçando para quê? Para acreditar, pessoas angustiadas, pessoas que estão vivendo dias difíceis, dias incertos, pessoas fragilizadas, angustiadas. Nós hoje liberamos a libertação desse peso sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre sua família, essa ansiedade com relação ao futuro. As trevas se dispersem hoje, se dissipem agora, a luz brilhe, 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 brilha a luz, brilha a luz, brilha a luz, brilha a luz, haja luz, haja luz, venha a verdade que nos liberta, venha a justiça do céu como um orvalho, a retidão corra como um rio perene, venha o poder do alto sobre toda a carne, que os filhos profetizem, que os jovens tenham visões, que os velhos sonhem, sobre os servos e sobre as servas. Derrama o teu Espírito, pedimos em nome de Jesus. Então, que bom estarmos aqui. O texto que eu li fala sobre avivamento. Recebereis poder. Obrigado, Dito Rodrigues, Júnior Negueb. Recebereis poder ao descer sobre você o Espírito Santo. Entenda que existem coisas que nós não vamos conseguir fazer na nossa força e no nosso braço. Tem coisas que somente Deus pode nos capacitar a realizar. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas encontram seus limites. Mas o que eu tenho a te dizer é que quando você encontra os seus limites, você encontra a força de Deus. Você encontra o braço poderoso do Onipotente. Quando você chega aos seus limites, você encontra a ajuda do alto, o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. E nós precisamos de um avivamento pessoal. Há 3 estágios de um avivamento. E o primeiro deles começa nas pessoas, indivíduos. Entenda que querem fazer eugenia, engenharia social. Mas a maneira de Deus transformar o mundo é transformando pessoas, de dentro para fora. Leon Tolstói, o escritor russo, disse: todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Eu acabei de ver uma discussão, um debate do Jordan Peterson, talvez o conservador vivo mais brilhante hoje da atualidade, onde ele diz: antes de querer mudar o mundo, arrume a sua casa. Arrume o teu quarto. Platão disse: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Na verdade, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Mude a si mesmo para mudar o mundo. Todo avivamento começa em pessoas individuais. Um dia, quando os funcionários, os colaboradores de uma empresa chegaram na empresa, encontraram na portaria um cartaz enorme dizendo assim o que estava escrito: faleceu essa manhã a pessoa que te atrapalhava em sua vida. Faleceu
a pessoa que mais prejudicava você, e você está convidado ao velório na quadra de esportes. Então a pergunta ecoava na mente de todos os colaboradores daquela empresa: quem foi que morreu? Quem foi que morreu? Quem será está ali naquele caixão? Quem será que estava atrapalhando meu progresso? E alguém até disse: ainda bem que esse infeliz morreu. Então quando a pessoa passava na quadra de esporte, naquele caixão, no meio da quadra, havia um espelho, onde ela se enxergava assim que olhava para dentro. A verdade é que, por vezes, você se sabota, você se atrapalha, você se prejudica, você, por vezes, se torna o seu pior inimigo. E nada muda antes que você mude. Eu gosto do que diz Jim Rohn: sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. E nós precisamos de desenvolvimento pessoal contínuo, de crescimento. E tudo que acontece na sua vida foi enviado por Deus ou será usado por Ele. Qualquer coisa vai nos fazer crescer. Eu confesso a vocês que esses dias eu tenho que administrar um sentimento de injustiça, como o profeta Abacuque, que eu preguei na última quinta-feira. Eu acredito que realmente tudo isso que está acontecendo está sendo explorado por pessoas oportunistas no nosso país. E a ira é um sentimento santo desde quando ela é explorada e focada em Deus. Porque aquilo que você ama ou aquilo que você odeia define muito bem o seu chamado. Aquilo que você ama ou aquilo que você odeia define o que você foi chamado para mudar. Eu gosto do que diz Fernando Pessoa: é tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. À margem. Quantos de nós estamos na periferia, na marginalidade, estamos aquém de tudo aquilo que fomos chamados para estar, para viver? Deus sempre começa conosco. Ele queria produzir um avivamento, chamou Gideão. Ele queria produzir uma libertação, chamou Moisés. Ele queria começar um governo justo, chamou Davi. Ele queria começar uma nação, chamou Abraão. Então, para mudar o mundo, mude a si mesmo, mude seus pensamentos. Será o que Deus está querendo mudar em você nesse dia, nesse tempo, nesse momento crítico? Há 3 armadilhas que o inimigo quer colocar no seu caminho. Satanás é completamente previsível. Ele não tem truques novos. Sua estratégia sempre foi a mesma desde a época dos nossos primeiros pais. As 3 tentações de Moisés, as 3 tentações de Abraão, no Jardim do Éden, Davi, Jesus, são sempre as mesmas. Se você precisa de um avivamento, se você deseja isso, você tem que saber disso. Essas armadilhas estão presentes em 1 João capítulo 2, verso 15. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós começamos com a concupiscência da carne. Lembra, no Éden, a mulher ouviu dizer assim da serpente: não foi dito, não comerá da árvore? E a mulher viu a árvore e o fruto e disse que era desejável para dar entendimento, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. A concupiscência da carne é o desejo de obter coisas que satisfaçam imediatamente aquilo que você deveria, na verdade, esperar, aguardar. Nós somos tão imediatistas, tão hedonistas. A intenção de desfrutar agora de algo que você pode deixar para depois. Foi feita uma pesquisa sobre maturidade infantil.
onde foi dito a crianças, numa determinada idade, você pode hoje escolher, nesse momento, ter um pirulito, ou daqui a 2 horas ter 5 pirulitos. E as crianças mais novinhas disseram: nós queremos o pirulito agora. As crianças mais maduras disseram: nós queremos os pirulitos daqui a 2 horas. Entenda que às vezes nós queremos coisas tão imediatamente, nós queremos satisfazer coisas tão rapidamente, que isso nos rouba de coisas maiores. Entenda que quando você está sendo tentado, você está sendo testado, e portanto, se você for reprovado, você não vai provar a nova fase, a nova estação, porque você vai ter que fazer a prova outra vez. O teste demonstra se você é confiável. A tentação mostra se você pode ser acreditado. A segunda coisa é a concupiscência dos olhos. É a tentação de ter coisas, posses, bens. Eu vejo e quero aquilo, e quando eu nunca tenho o que é suficiente. É quando eu vejo que os outros têm mais do que eu tenho e fico com inveja. A inveja sempre surge da comparação. As pessoas, elas se comparam. Eu estava numa live esses dias com o doutor Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura. É incrível que as pessoas querem igualdade, e você não pode ter igualdade e liberdade numa nação. Entenda que debaixo da sua casa, perto da sua casa, da sua família, você tem um irmão que se destaca mais que você, ou você se destaca mais do que seus irmãos. Dentro de uma família não pode existir igualdade. Agora imagine dentro de uma sociedade. E quando nós queremos nivelar todos numa sociedade, nós sempre nivelamos por baixo. Isso é o comunismo, isso é o socialismo. E quando as pessoas querem fazer igualdade, entenda que hoje, países africanos, como existe mais igualdade na Somália do que nos Estados Unidos. Existe mais igualdade em países africanos do que nos Estados Unidos da América. Porque há pessoas que ganham $5.000 por mês, e há outras que ganham $100.000 por mês. É uma metáfora, não é? E alguém começa a ganhar 10 mil e outro começa a ganhar 500 mil. A distância é enorme, mas as pessoas têm provisão. Nós não podemos lutar por igualdade, nós temos que lutar contra a miséria e a pobreza. Esse é um ponto que vai ofender o coração daqueles que têm um jogo de soma zero, onde se eu ganhei é porque alguém perdeu, se eu prosperei é porque alguém deixou de prosperar, porque na cabeça da mente miserável não existem recursos suficientes para todos. A terceira tentação é a ostentação da vida, é o orgulho da vida, é a tentação de ser amado, ser importante, ser adorado. Eu quero que os outros tenham inveja de mim, eu quero ostentar a fim de que eu me destaque. Agora, qual é o antídoto para a cobiça? É integridade. A palavra integridade vem de uma raiz feito de uma peça só. Sua vida não está dividida em compartimentos. Entenda que o Titanic, ele afundou porque havia um buraco no seu casco. E quando nós temos um buraco na vida, nós começamos a afundar. O antídoto para a cobiça dos olhos é a generosidade. A generosidade é o antídoto contra o materialismo. Toda vez que o meu coração cresce, eu sou generoso. Toda vez que eu sou liberal em entregar, o materialismo é quebrado da minha vida. Qual é o antídoto? É a humildade. Humildade não é desprezar a si mesmo. Humildade não é negar seus pontos fortes, mas admitir seus pontos fracos. Humildade não é se importar com o que as pessoas pensam. Todos têm pontos fortes e fracos. Humildade é reconhecer seus erros. Humildade é não se importar com o que as pessoas pensam. Humildade é a capacidade de rir de si mesmo. Se você aprender a rir de si mesmo, você terá muitas razões para rir. Avivamento pessoal exige que você lide com essas tentações. Em segundo lugar, nós temos o avivamento, que é o segundo estágio de avivamento, o avivamento relacional, estrutural, o avivamento de propósito. Toda pessoa, toda reforma pessoal exige que você lide com os seus relacionamentos.
Avivamento relacional significa que, em primeiro lugar, eu me acerto com Deus e depois me acerto com o próximo. É o restabelecimento das conexões. É passar por cima do seu ego e fazer a coisa certa. Reforma pessoal exige reforma relacional. Todo relacionamento deve ter o fruto da paz. E se nós queremos um avivamento, nós devemos lidar com as ofensas. As ofensas. O conflito entre as pessoas impede o derramar do Espírito Santo. Diz a Bíblia que a unidade traz uma graça especial. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla dos vestidos de Arão. Então eu preciso me unir a outras pessoas para manter a chama acesa. Relação com Deus sempre deságua em relação com os outros. João diz: como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se não amo o próximo a quem vejo? Qualquer cristianismo verticalizado, solitário, isolador é patológico. Não existem manifestações legítimas cristãs que não envolvam desenvolver relacionamentos. Não existe crescimento autônomo, solitário. Crescimento acontece através de conexões. Nós precisamos de conexões. Eu gosto daquele quadro com muitos leões. Junte-se aqueles que têm a mesma missão que você. Leões têm autoestima, eles só andam com leões. E nós andamos com o leão da tribo de Judá. Mas o fim de se reunir não é simplesmente se relacionar. Há pessoas que amam vir à igreja por causa de outras pessoas. Você não tem que vir ao ministério simplesmente para se sentir bem, mas para descobrir o porquê Deus lhe colocou nesse mundo. Descobrir seu propósito e servir aos outros com seus dons. Acredite, você tem vários talentos. Daí a transição de receptor para doador. Diz que tinha uma pessoa que trabalhava numa determinada empresa, ele se chamava Ed. E ele foi demitido. E as pessoas chegaram ali e falaram: ei, tinha um rapaz aqui simpático, o nome dele era Ed, cadê ele? Não, ele não trabalha mais aqui. Quem está no lugar dele? Ninguém mais. Não tem ninguém no lugar dele. Por quê? Porque a gente não precisa de ninguém para preencher o lugar que ele ficou. É engraçado porque algumas pessoas dizem: eu não vou à igreja e quero saber se as pessoas vão sentir minha falta. Aí depois as pessoas não sentiram sua falta, elas perguntam: como foi o culto? E as pessoas dizem: foi maravilhoso. Vai ver porque você não estava lá. Isso é uma piada, é uma brincadeira. Mas o que eu quero lhe dizer é que quando você não deixa falta em um lugar onde você esteve, é porque existe alguma coisa que você precisa mudar em si mesmo. Esse é o meu ponto. É preciso descobrir seu propósito. Avivamento estrutural é a mudança na forma como se guarda o vinho. É preciso criar estruturas para o derramar do Espírito Santo. Não se põe vinho novo em odres velhos. A Bíblia diz que Moisés estava no meio do povo e ele ouvia as murmurações do povo. Moisés então estava à frente do povo e depois Moisés estava acima do povo em oração no monte. Nossa mudança estrutural significa uma mudança logística. O crescimento faz a estrutura organizacional mudar em uma transição lenta. E a terceira fase do avivamento é de um avivamento cultural, pessoal, relacional e cultural. Então a luz sai das quatro paredes e nós brilhamos nossa luz no mundo lá fora. Então nós vemos uma mudança do ambiente moral da comunidade. Por quê? Porque a igreja está lá. Por que o político não pega mais propina? Porque ele sabe que Deus está vendo. Porque ele tem prestação de contas com uma comunidade. Por que as pessoas não se divorciam? Porque elas têm uma prestação de contas social. Por que as pessoas não se prostituem? Porque elas sabem que elas vão ferir sua família, vão ferir seus filhos, vão ferir sua esposa, vão ferir seu marido e vão ferir sua comunidade. Nós temos que ser uma comunidade cristã que afeta a comunidade lá fora, a cidade. Por que eu digo isso?
Porque igreja é ser chamado para fora. Nós temos aqui um QG, um quartel-general. A nossa comunidade é um quartel-general que envia as pessoas para fora. Você vai na África, ao sul do Saara, 80% das pessoas se declaram cristãs. É o continente com o maior número de igrejas. Qual o impacto disso? Nenhum. Devastação, epidemias, pobreza, violência, corrupção, injustiça e caos. Na Nagalândia, 80% de crentes, 70% de jovens viciados em drogas na capital. Em Ruanda, depois de 60 anos de avivamento, o resultado foi um dos maiores escândalos, o extermínio étnico de um grupo quase inteiro de pessoas. Nós falamos de cidades no Brasil que têm uma maioria cristã, e o que nós vemos? Igrejas crescem, e o que acontece na sociedade? As pessoas continuam pobres, enfermas, mentirosas, corruptas e analfabetas. É incrível, eu não quero parecer crítico hoje para você, sem oferecer uma solução ao problema que eu aponto. Nós vemos uns cristãos tão marxistas, plasmados dentro de uma visão socialista, que não entendem que o que está acontecendo no mundo é uma épica guerra entre o bem e o mal. Senhoras e senhores, nós estamos no Armagedon cultural, e você tem que assumir uma posição correta, e entender o que está acontecendo de fato, e não ser manipulado, controlado, como um soldadinho de chumbo, massa de manobra, no meio desse sistema. Então nós vemos criminalidade, justiça e sistema penal, sistema de saúde, hospitais, índice de mortalidade infantil, assistência social, moradia, distribuição de renda, notas escolares, salários, qualidade de vida. O nosso cristianismo deveria salgar a terra, deveria iluminar o mundo. Nós deveríamos transformar a realidade. Jesus, onde ele chegou, o que ele fez com a pobreza? O que ele fez com a falta? Eu posso assegurar que todas as vezes que Jesus encontrou a doença, ele a curou. Todas as vezes que ele encontrou a morte fugiu. Todas as vezes que ele encontrou a falta, veio a abundância. Onde o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo chega, a pobreza é extinta, a miséria é quebrada, o número de divórcios cai, a criminalidade cai. Daqui a pouco você vê o líder da gangue dentro da igreja adorando Jesus. Mas nós temos uma praga chamada gnosticismo. É a dicotomização entre o sagrado e o secular, onde nós pensamos que Deus fez dois mundos, o mundo material mau, o mundo espiritual bom. Então nós rejeitamos a riqueza e adoramos a pobreza. Não existe nobreza na pobreza. Votos de pobreza não são feitos na Bíblia, senão no paganismo, no gnosticismo. Mas Paulo, ele era um missionário que tinha todas as suas necessidades supridas, viajava para onde Deus o enviava, e ainda levava ofertas de uma igreja para outra, e disse: minhas necessidades estão supridas, e o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Eu estou pregando um evangelho que transformou a Europa, que transformou as grandes nações. Pega o índice de qualidade de vida nas maiores nações do mundo, elas são cristãs. Elas são cristãs. Mas nós desenvolvemos um cristianismo inofensivo, moderado, articulado, educado, cortês, bem refinado, polido e pouco agressivo. É incrível as pessoas chegarem para você e falar assim: você não pode falar sobre política, você é um pastor, você é um bispo. Então eu vou falar como professor que sou. Vou falar como cidadão que também sou. Então, se eu não posso falar como pastor, eu vou falar como empresário. Eu tenho um editor, então eu posso falar como empresário. É incrível essa dicotomização, essa separação que as pessoas fazem. Não existem dois mundos, existe um mundo só. E se nós não o influenciarmos, eles moverão os marcos antigos, e a conta chegará para as futuras gerações. Segundo Colossenses capítulo 1, verso 9, Cristo criou todas as coisas no céu e na terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Tudo foi feito por Ele, e tudo existe para Ele, por meio dEle. A Ele seja glória para todos sempre. Nós precisamos de um avivamento pessoal.
Nós precisamos de um avivamento relacional e nós precisamos de um avivamento cultural. Nosso cristianismo tem que sair das quatro paredes e invadir a sociedade. Nós temos que realmente criar uma atmosfera, um ambiente onde chegamos. E é isso que significa modelar. Modeladas. Deus levantou as mulheres nessa estação para modelar um novo mundo. E é isso que eu quero desafiar você a acreditar. Que nós não estamos aqui para nos acomodar à realidade. Essa é a essência da minha mensagem hoje. Somos arquitetos culturais. Nós estamos aqui não para nos conformar com o mundo, mas para transformá-lo pela renovação das nossas mentes. Paulo diz que Deus deu à igreja a multiforme sabedoria que está revelada aos principados e potestades nos lugares celestiais. Entenda que sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Sabedoria não é você ficar ali parecendo um oráculo cheio de informações. Sabedoria é o uso efetivo do que você sabe em soluções práticas para a vida. Não acredite em alguém que realmente seja sábio se ele não tem soluções, direções, caminhos. Ele pode saber muitas coisas, mas aquilo que ele sabe não redunda, não se transforma em realidade. Isso é simplesmente inofensivo, obsoleto, ineficaz. O que nós precisamos é de uma sabedoria que ofereça ao mundo agora soluções, respostas. Nós deveríamos hoje estar dando as respostas que o mundo precisa. E onde estamos? Estamos com medo. Eu acho incrível cristãos que dizem que tem um grande Deus, que estão tomados de medos em sua casa. Cristãos assustados. Cristãos fazendo coro com a desgraça. Cristãos que acreditam realmente que as coisas não vão funcionar. Vou reformular, eu acredito que tem muita gente que depois que isso tudo passar vai ficar com muita vergonha. E tem que ficar com vergonha. Nós somos profetas da esperança. Nós estamos aqui para dizer para você que o nosso Pai Celestial pintou um quadro, uma imagem no horizonte, e ela é esplêndida. Até chegarmos lá, existem dificuldades, lutas que vão nos treinar, que vão nos equipar. Nós estamos caminhando para algo melhor do que jamais vivemos, mas estamos sofrendo batalhas que não tínhamos consciência que poderíamos chegar em tão rápido tempo até elas. Mas sabemos que nosso Pai está à frente, preparando o caminho para nós. Fé é crer que Ele vai fazer. Fé é acreditar na natureza de alguém. Quando eu digo que acredito em você, é um elogio a você. Quando eu digo que confio em você, eu estou dizendo, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa verdadeira. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que Deus é galardoador daqueles que têm fé e acreditam nele. Confiar em Deus é um elogio a Ele. Confiar em Deus é dar um crédito e dizer, você é confiável. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor vai me livrar disso. Abraão creu, diz a Bíblia em Romanos capítulo 4. Isso foi-lhe imputado por justiça. No capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer que os nossos pecados foram julgados em Cristo. E que Ele nos deu o ministério da reconciliação, de que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo. Mas para isso, nós precisamos nos alinhar em um avivamento pessoal, em um avivamento relacional, em um avivamento cultural. Entenda, não existe diferenciação disso. Nosso cristianismo não é simplesmente salvar as almas e levá-las para um céu. Nosso cristianismo é transformar culturas,
realidades. É o evangelho da salvação versus o evangelho do reino de Deus. Entenda, e assim termino. A salvação é a porta de entrada no reino. Existem coisas que você nunca desfrutaria sem entregar sua vida para Jesus. Quando você entra para a família, mediante o Filho de Deus que morreu na cruz em meu lugar, você agora é herdeiro e co-herdeiro. E à medida que você cresce, e termino falando sobre maturidade, você vai desenvolvendo uma relação com seu pai. E quando você é criança, você quer o pirulito. E quando você se torna maior, você prefere esperar um pouco para ter os 10 pirulitos. E quando você se torna um adolescente, você começa a desenvolver uma relação com a missão do seu pai, com os negócios do seu pai. E quando você se torna pleno e maduro, você agora é parceiro, é sócio. Deus nos chamou para o seu negócio. O seu negócio se chama Reino de Deus. Nós não podemos ser aqueles pidões que estão tentando satisfazer suas necessidades agora, como crianças infantis que só sabem pedir dá. É assim que bebês fazem. Eles não têm assuntos para conversar com seu pai. Eles não desfrutam da companhia do seu pai. Eles não beijam seu pai. Eles não acessam os segredos e ouvem as histórias do seu pai. Eles simplesmente querem desenvolver uma relação de pedidos, de necessidades. Jesus disse: não faça orações longas, porque não é pelo muito falar que você será ouvido. Porque seu pai já sabe o que você precisa antes que você peça. As pessoas fazem orações, parece que elas estão falando com alguém distante, quando elas deveriam conversar intimamente, com um bate-papo. Apresenta as tuas razões, entremos juntos em juízo, diz Isaías capítulo 43, verso 25. Tenha conversas inteligíveis. Eu já estava reclamando com Deus. É verdade. Eu estava falando: Deus, não é possível que tudo isso esteja vingando da maneira que está acontecendo. Eu estou tipo Elias esses dias. Eu estou assim, com a capa de quem quer ver fogo cair do céu e mudar as realidades desse sistema de Jezabel. Desenvolver intimidade com Deus é o chamado de cada filho de Deus. Se nós queremos transformar o mundo, precisamos primeiro ser transformados por Ele. O nosso cristianismo não é privado, ele é público, mas ele só pode ser poderosamente público quando ele requer de nós uma vida privada de relacionamento com Deus. Isso nos faz ter 2 altares: o altar privado e o altar público. Josué, quando passou o rio Jordão, colocou 12 pedras dentro do rio. Era um altar escondido. O rio voltou a rolar. Aquele altar estava ali e ninguém via. Ele construiu outro altar fora do rio. Aquele altar todas as pessoas viam. Todos nós precisamos de um altar que ninguém vê, que ninguém enxerga, mas nós sabemos, e Ele, que esse altar está ali. É a nossa vida privada, é a nossa relação com o Pai, é as nossas conversas. Eu tenho segredos com Deus, você nunca vai saber. Eu tenho segredos com Deus que minha esposa não sabe. Eu tenho uma conversa com Deus. E segredos com Deus não são pecados escondidos. Por favor, não aproveite desse subterfúgio, porque isso não existe. Aquele que encobre seus pecados jamais prosperará. Aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Quando eu falo de segredos com Deus, são coisas que Deus me disse, tão extraordinárias. Como diz Apocalipse, que naquele dia Ele vai me dar uma pedra
e um novo nome que ninguém mais sabe, somente eu e ele. Profetas têm segredos com Deus, mas você tem um altar público, que é o altar que todos veem, que todos enxergam. E o seu altar público é tão poderoso como o seu altar privado, porque ter um altar público sem um privado é transformar-se num hipócrita. Oremos, pois, hoje. Você foi chamado para modelar o mundo. A mensagem de hoje é modelar a realidade, transformar o mundo pelo poder das boas notícias do Evangelho. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por todas essas pessoas que me assistem, essas milhares de pessoas. Mais de 100 mil pessoas passaram hoje, Senhor, nessas 12 horas. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui dando forma, criando novos mindsets, novas mentalidades elásticas, móveis, cheias de transcendência, que podem dizer às montanhas para se moverem ao mar. Estamos aqui para dizer que temos uma vida contigo e que tu podes contar conosco. Rinene, envia-nos a nós. Estamos aqui para afirmar que somos os transformadores do mundo. Como disse o livro de Atos, no capítulo 17, verso 6, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Eu quero dizer que aqueles que têm transtornado o mundo chegaram no Brasil, e por isso os inimigos da verdade, os que praticam a injustiça e fizeram desta a sua cátedra, a sua cadeira, eles vão se ver contigo, Senhor. Nós não contemporizamos, estamos declarando o teu julgamento sobre a terra. O Senhor julga a terra dos altos da terra. Passa em revista as tuas tropas de guerra. Restaura, Senhor, os altares quebrados. Nesses dias, Senhor, de isolamento social, onde famílias precisam se alinhar, precisamos de consertar altares de adultérios que não foram confessados, Senhor, traições que foram cometidas, mentiras que foram ditas, enganos que foram reproduzidos, filhos que estão vivendo na clandestinidade, na marginalidade, na superfície, com agendas escondidas, ocultas. Pai, hoje nós queremos expor nossos corações e lidar com as ofensas, com as mágoas, com os ressentimentos. Como diz Romanos capítulo 12, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Queremos consertar relacionamentos, pegar o telefone no final dessas 12 horas e ligar para pessoas e dizer: me perdoa, ou eu te perdoo. Construir pontes, quebrar muros, construir relacionamentos mais profundos, densos e transformadores. E por fim, transformar Brasília, transformar o Brasil, ser uma voz profética, que não tem medo, profetas da esperança, que proclamam que Deus vai prevalecer a despeito da escuridão, e mesmo assim orando inteligentemente e ousadamente, declarando que o inferno está em retirada, que as forças que atacam a nossa nação, o nosso país, o nosso governo, estão caindo, estão batendo em retirada, estão sendo expostas, que as máscaras estão caindo, Senhor, e que nós veremos a plena luz, a verdade dos fatos, e que esse vírus, Senhor, que já não é nosso maior problema, completamente se desapareça, e que a liberdade se proclame em toda a terra, para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém em sua casa.